Aleluia, louvado seja o Senhor. E hoje nós vamos fazer um devocional, tá? Um devocional hoje sobre Jó. E nós vamos refletir hoje por que sofre o justo, também como compreender a Deus e por que ainda adorar, né? O livro de Jó nos revela de forma profunda como o justo pode sofrer, né? Mas também ele revela como Deus e o diabo agem. Pois Satanás ele procura destruir a nossa fé e a nossa esperança. Enquanto Deus está operando para que a nossa fé cresça e para que nós possamos ser aperfeiçoados como crentes. Amém? Então, vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo de Jó, no capítulo 1, amém? E eu queria falar também, né, que o livro de Jó, a autoria do livro, ela é desconhecida, tá? Mas a sua autenticidade, ela é comprovada, tá? Bem como a realidade que a história de fato ocorreu no período patriarcal, tá? Se você não sabe, o período patriarcal é aí o período onde viveu Abraão, Isaac e Jacó, tá? Se você quiser ler, a prova tá lá em Ezequiel, capítulo 14, versículo 14, tá? Mas o tema é, por que sofre o justo e como compreender Deus e por que ainda adorar, tá bom? Durante a leitura, durante a reflexão, você pode estar pensando aí nessa questão, tá? Então, vamos lá. Vamos ler do capítulo 1, a partir do 6, vamos ver. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível e íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás, acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza te amaldiçoará na face. Então, irmãos, aqui nós vemos de um lado Deus, crendo, acreditando que Jó é um homem íntegro, reto, temente a Deus. E do outro nós vemos Satanás como o acusador que está acusando Jó. E ele diz assim, será que não tem razão para temer a Deus? Porque ele tinha tudo, certo? Jó, ele tinha tudo. Não faltava nada na vida de Jó. Ele era o homem mais rico do Oriente, certo? E a família dele era uma família unida, uma família exemplo, tá? Então, o diabo ele diz assim, será que Jó não tem razão para temer a Deus? Para muitas pessoas, quem adora, quem ora, tem intimidade com Deus, não passa de pessoas que querem algo de Deus em troca, certo? E aparentemente, o diabo ele também pensa assim, tá? E embora realmente exista pessoas assim, que só oram, só buscam Deus quando estão querendo algo em troca, o certo não é ser assim, certo? Nós temos que buscar o Senhor por nossa livre e espontânea vontade, sim, mas não querendo algo em troca, tá? Nós devemos buscar o Senhor para buscar estar mais perto do Senhor, para buscar um bem-estar, tá bom?
Então, que você possa adorar, que você possa buscar o Senhor, não querendo algo em troca, mas por aquilo que o Senhor é. O Senhor, Ele nos deu o fôlego de vida. O Senhor, Ele já nos amou primeiro, certo? O sacrifício, o Senhor, Ele já fez. Agora só nos resta a nossa escolha de adorar e buscá-lo em espírito e em verdade. Então, Satanás veio e acusou Jó, e aqui o Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas tuas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Quando Satanás saiu da presença do Senhor, começou a sobrevir coisas ruins sobre a vida de Jó, certo? Então, Jó perdeu seus bois, perdeu os seus jumentos, perdeu os empregados que estavam lá, só sobrou um que escapou e foi contar. Então desceu fogo do céu, queimou as ovelhas dos empregados, e só sobrou mais um empregado que foi dar a notícia. E ainda vieram os caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Foi roubado pela segunda vez. Mataram a espada os empregados e só sobrou um. E quando ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para contar a você. Logo nós podemos perceber que Jó, ele foi provado não só nos bens materiais, não só naquilo que ele possuía, mas também sentimentalmente, certo? Ele foi roubado 2 vezes em um único dia e ele perdeu vários animais, certo? E além disso, ele ainda perdeu seus filhos. Tudo em um único dia, tá? Ele perdeu seus filhos. Foi muita dor, irmãos, para um único dia. Quando a gente perde só um único ente querido, a gente sofre. Imagine perder todos os seus filhos. E neste momento, Jó se prostrou, nós podemos ver aqui. Jó, ao ver isso, levantou-se, rasgou o manto, raspou a cabeça, prostrou-se com o rosto em terra, em adoração, e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou Deus em coisa nenhuma, tá? Então, em meio às lutas, em meio à dificuldade, nós devemos seguir o exemplo de Jó, tá? Jó adorou, e eu quero destacar aqui também uma coisa. Jó não pecou e não culpou a Deus em coisa nenhuma. Sabe aquelas pessoas que, quando acontece alguma desgraça, que acontece de alguém falecer, e diz: ah, é porque Deus quis, que quando Deus quer, é porque tem que ser mesmo. Essa mentalidade é uma mentalidade muito errada. Sabe por quê? Porque as coisas que acontecem na nossa vida nem sempre é porque Deus quer, tá? Porque o que estava acontecendo aqui na vida de Jó, que Deus realmente queria, era o que já estava acontecendo. Jó estava prosperando. Só que veio o acusador e veio acusar Jó
e disse, ele só está sendo fiel, ele só está adorando porque está tudo bom para ele. Ele tem tudo do bom e do melhor, por isso. Foi isso que o acusador fez. E o acusador, ele também acusa a nós, cristãos, que estamos adorando, que estamos buscando o Senhor. Ele nos acusa, tá bom? Mas nós devemos permanecer fiéis ao Senhor, adorando, buscando. E não reclamando, e não colocando a culpa no Senhor, porque a culpa do homem ter pecado não foi do Senhor, tá bom? O homem pecou porque nós temos o livre-arbítrio. O Senhor nos deu o direito de escolha. O Senhor, ele não quer controlar ninguém. Se ele quisesse nos controlar, ele não teria nos dado o livre-arbítrio. O Senhor, ele quer que nós o adoramos, que nós o amemos. Assim como ele amou, sim. Mas ele nos amou primeiro, certo? E ele não exige que nós retribuamos este amor. Ele não exige isso. Cada um ama o Senhor ou não ama, cada qual escolhe. E quando nós o amamos o Senhor, aí é que nós obedecemos e adoramos, exaltamos o nome do Senhor. Amém? E eu coloquei aqui, né? Como entender Deus pelo sofrimento do justo? A resposta está entre os capítulos 38 e 42, tá? O Senhor, ele mostra para Jó toda a sua grandeza, tá? Mas o acusador, ele vai lá e acusa Jó de novo, e Jó é provado pela segunda vez, tá? Então, Jó ainda sofre muitas outras coisas. Mas eu vou passar essa parte. E nós vamos aqui em Jó 42, tá? Então, Jó não culpou a Deus por nada. Ele simplesmente adorou o Senhor em espírito e em verdade. Amém? E a pergunta é, por que sofre o justo? E como compreender Deus e ainda adorar, né? E nos últimos capítulos de Jó nós podemos ver como os impactos do agir de Deus podem mudar tudo, visto que Jó foi totalmente transformado, e é isso que nós vamos ler aqui agora, amém? Jó foi totalmente transformado ao contemplar a majestade do Senhor, tá? Jó então respondeu ao Senhor, sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos podem ser frustrado. Tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não podia saber. Tu disseste, agora escute e eu falarei. Vou fazer perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. E me arrependo. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e nas cinzas. Tá? Então, esta é a resposta, né, de por que sofre o justo e como compreender Deus. E por que ainda nós devemos adorar. É porque quando Deus age na nossa vida, é que nós podemos realmente ser transformados. É aí que nós podemos contemplar de verdade a majestade do Senhor. Porque enquanto Deus não age, então a gente está ali só como aquele ouvinte que só ouve falar, né, como disse Jó. Mas a partir do momento que Deus começa a agir na nossa vida, nós podemos obter dele a força para vencer as barreiras, para suportar as dores que nos sobrevêm durante a nossa jornada aqui neste mundo, certo?
Então, Jó diz: meus ouvidos já tinham ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram, tá? Então, ele ainda fala assim: certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber, certo? Então, o experimentar de Deus na nossa vida, o agir, tudo isso que sobreveio, e Jó conseguiu uma força que certamente ele não tinha, mas a força que ele adquiriu para suportar tudo isso foi de Deus, certo? E Jó passou por tudo isso, e as lutas elas podem nos parecer muito grandes, pode nos parecer impossível de vencer, mas quando a gente continua fiel, adorando, defendendo, né, aquilo que a gente acredita que é o Senhor, ele virá nos socorrer, ele virá ao nosso socorro. Jó foi totalmente mudado, não só nos seus bens materiais, mas espiritualmente. Continuando aqui, nós podemos ver aqui, ó. E depois o Senhor disse essas palavras a Jó. Disse também a Elias de Temã: eu estou indignado com você e com os seus 2 amigos, pois vocês falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Ou seja, eles não estavam falando certo do Senhor, certo? Eles estavam falando coisas erradas a respeito de Deus, enquanto Jó estava falando o que era certo, tá? Aí continuando: vão agora até meu servo Jó, levem estes novilhos, 7 carneiros, e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês. Ou seja, Jó ainda não tinha orado, mas o Senhor já estava dizendo que Jó orará por vocês. Por vocês. Eu aceitarei a oração dele e não farei a vocês o que merecem. Pela loucura que cometeram, vocês não falarão o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Então, Elias de Temá, Bildade e Suá, Zofar de Naamate fizeram o que o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Deus, depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que ele tinha antes, e todos os seus irmãos e irmãs e todos os que o haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele, e cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. O Senhor o abençoou, e o final da vida de Jó, mais do que o início, ele teve 14.000 ovelhas, 7.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentos. Enfim, Jó passou a ter tudo em dobro do que ele possuía. E Jó era o homem mais rico do Oriente, ou seja, ele meio que duplicou aí essa riqueza, tá? Jó foi ainda mais próspero, tá bom? Então, que você possa ficar com essa palavra, meditar aí, que nós devemos adorar mesmo diante a tamanhas tempestades que nos sobrevêm. Amém? Aleluia.